Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje falaremos sobre ciclos econômicos, onde estamos e qual o momento favorável de entrar na bolsa. Meu nome é Michael Douglas, vou deixar meu Instagram michaeldouglas._, caso você queira me seguir nas redes sociais e ficar por dentro dos conteúdos que estarei postando. Um aviso importante: este vídeo ele é unicamente e meramente explicativo, ok? O conteúdo aqui apresentado ele não é nenhuma recomendação, indicação ou aconselhamento de compra ou investimento. É de única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Então é recomendável a você que queira investir buscar aconselhamento profissional, certo? Teoria austríaca dos ciclos econômicos. Bem, segundo os austríacos, há dois principais movimentos importantes na economia: a contração econômica, que é quando nós estamos no pico de uma expansão econômica anterior e, devido a alguns fatores, ela vem caindo, ela vem contraindo, até chegar na zona mais baixa, conhecida como vale, ou, segundo alguns outros analistas, a bacia das almas. É a contração econômica. E justamente no fim dessa contração, no vale, na bacia das almas, dá-se um novo movimento, nasce um novo ciclo, que é o de expansão econômica. Quando o mercado novamente volta a subir e ele atinge o mesmo patamar do pico anterior, nós dizemos que nós atingimos a recuperação econômica. E quando o mercado ultrapassa isso, é chamado de prosperidade. Na teoria dos austríacos, os ciclos econômicos eles seguem como se fosse em cima da linha de produtividade. E essa linha de produtividade ela é uma crescente, ou seja, o pico da nova expansão econômica ele é maior do que o pico da expansão econômica do ciclo anterior. Ok? Muito importante isso para nós entendermos os próximos slides. Fases dos ciclos econômicos. Bem, eu peguei esse post justamente lá do Instagram do Richard Rittenberg, que é o CEO de uma famosa casa de análise aqui no Brasil, a Convex Research, e que ele traz justamente ensinamentos sobre investimento em mercados globais e antifragilidades em eventos como este. Como nós podemos ver, estávamos anteriormente num forte ciclo de alta, certo? Até algumas mídias não especializadas falando bolsa está subindo sem parar, bolsa sem fim, o céu é o limite, certo? Então nós estávamos perto aqui dessa região número 5, conhecido como a região onde havia pronunciamento da mídia não especializada e o público estava comprando bolsa ativamente. E nós chegamos ao ápice dela. Bem, como nós podemos ver algumas semanas atrás, efeitos do coronavírus, efeitos da tensão e guerra pelo preço do barril de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, e por último agora, o problema de injeção de liquidez e crédito que está sendo, problema de crédito que está sendo formado pelo Federal Reserve e outros bancos centrais em sincronia. Isso fez com que a bolsa global de todas as economias sofresse uma forte queda nessas últimas semanas. E, segundo alguns analistas e algumas pessoas, nós entramos nessa região chamada de preço médio ou negação. Por que preço médio? Porque algumas pessoas e até mesmo institucionais aproveitam-se deste momento que nós estamos agora para fazer algumas entradas, não uma entrada efetiva ou total, mas uma entrada parcial no mercado. Comprar algumas empresas que realmente estão descontadas e fazendo com que o que reduza o seu preço médio ao longo dos anos, ou para aqueles que são marinheiros de primeira viagem na bolsa, abrindo novas posições e a partir deste ponto iniciando o preço médio de aquisição dos ativos. Porém, segundo essa pesquisa do Richard, ocorre que nós podemos passar para o ponto B, que é o retorno da confiança. Nós vemos, poucos dias atrás aí, que o Fed, nessa injeção de liquidez, injetando crédito na economia para fazer a economia girar e não parar, atenuando toda essa queda e riscos dessas quedas que nós presenciamos poucos dias e semanas atrás, houve uma leve alta novamente da Bolsa. E alguns podem estar pensando, poxa, já passamos pelo vale,
Já passamos pelo, pelo fundo, pelo fim do mercado de baixa. Já passamos pela bacia das almas. Então, quer dizer que a partir deste ponto o mercado ele pode subir. Segundo essa postagem do Richard, na verdade, pode ocorrer ainda uma queda ainda maior, como nós podemos ver aqui, do ponto B para o ponto C, que é o início da capitulação ou das compras de ações para o longo prazo. No ponto C, aonde estou passando com o mouse aqui agora, é o ponto ideal de entrada. É o ponto, como eu falei, ideal. É justamente o fundo do real ciclo de baixa. Mas eu quero que você entenda que atingir ou identificar o fundo é uma tarefa muito difícil, porque você estaria meio que prevendo o futuro, e é uma capacidade que ninguém ainda tem como fazer isso. Então, neste momento, é que nós vemos como está escrito aqui, uma capitulação maciça, uma procura muito forte pelos ativos, principalmente pelos big players e institucionais, que estão há muitos anos no mercado, que já se provaram no tempo e que, para eles entrarem, eles julgam ser justamente uma zona de segurança para eles e acreditam que este ponto é o fim do mercado de baixa. Vamos passar para os próximos slides e entender melhor isso. Aqui está o desempenho do Ibovespa dolarizado versus alguns eventos principais, políticos e econômicos importantes que aconteceram no Brasil. Perceba, como eu falei, é o índice Bovespa dolarizado. Então, não é o gráfico normal da bolsa que estamos acostumados a ver nos jornais. Eu quero que você entenda que em cada local onde eu marquei aqui, no período marcados pelas zonas verdes e que estão aqui, e justamente no começo de cada um desses períodos, tivemos eventos econômicos e políticos importantes que justamente estão marcando o que eu vou explicar mais à frente como a ruptura do padrão de tendência. Ou seja, foi justamente a mudança entre o fim de um ciclo de baixa para o começo de um novo ciclo de alta. E como eu expliquei antes, os novos ciclos de alta, os picos superam os picos atuais superam o pico do mercado de alta do período de expansão econômica do ciclo anterior. Então, como nós podemos ver aqui, no período de 64 até o período de 70, houve o período do governo Castelo Branco. E houve, como vocês podem ver aqui, uma rentabilização de mais de 29 vezes em dólar, ok, pessoal? E logo após isso, no final da década de 70, nós vemos o quê? Uma forte lateralização dos preços, com uma queda ali que durou 12 anos, o ciclo de baixa. Logo após um ciclo de alta de 6 anos. Gravem bem isso. Em média, o período do ciclo de baixa, como nós veremos aqui, ele dura mais tempo que o ciclo de alta. Depois, entre o período de 83 e 86, marcado pelo fim da ditadura militar e também pelo Plano Cruzado, onde tem novos planos econômicos, justamente para estimular a economia, trazendo justamente o crescimento, a expansão econômica, certo? Período de 3 anos. Após esse período, pela zona vermelha, como vocês podem ver aqui, onde estou passando com o mouse, justamente o quê? Um período de 5 anos. Preste atenção em outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Uma queda de aproximadamente 91% contra 1.573%, ok? Só que o que eu quero mostrar para vocês é que os 91% de queda, perceba que a zona em vermelho, ela quase que engole toda essa região de expansão econômica que teve atrás. Então, nós veremos mais à frente nessa apresentação em que é muito mais difícil você se recuperar de uma queda do que quando você passa pelos momentos de alta, quando você quer ficar no 0 a 0, recuperar no período que vem futuro o ciclo de alta, recuperar o ciclo de baixa anterior. Então, ou seja, recuperar-se de uma queda
é muito mais difícil. E assim vêm os outros eventos, de 91 a 97, apenas marcando os períodos de expansão econômica. Impeachment do presidente Collor e abertura econômica entre o ano de 91 a 97. Aqui um novo ciclo de expansão econômica de 2002 a 2008, marcado como a eleição do presidente Lula, assinatura do presidente Lula, as cartas aos brasileiros e também o boom global que ocorreu das commodities, que é o que? Milho, café, soja, que ajudou também nessa expansão econômica neste período, no Brasil também. E, após o ano de 2016, o impeachment da presidente Dilma. Então, eu quero que você perceba que com esses eventos políticos e econômicos que tiveram uma magnitude e um impacto relevante, eles causaram justamente o momento de mudança, o ponto de inflexão, a ruptura do padrão de tendência entre o ciclo de baixa e o ciclo de alta e vice-versa, certo? Então, falando sobre a ruptura do padrão de tendência, o mercado em si, ele trabalha em cima de expectativas e ele costuma antecipar o futuro. Como que ele faz isso? Através de fluxos de caixa descontados. É assim que o mercado ele consegue estimar o valor dos ativos, certo? Porém, a pergunta mais importante que você se deve fazer, já que o mercado trabalha em cima de expectativas, qual a expectativa que está sendo precificada? Ou, melhor ainda, qual a expectativa que ainda não foi totalmente precificada pelo mercado? Isto que é um ponto importante. No Brasil, como eu escrevi aqui abaixo, os últimos acontecimentos políticos que tiveram grande intensidade e impacto na expectativa do mercado serviram de gatilho para justamente o que? Abrir uma forte ruptura de padrão de tendência. Serviu como que um forte ponto de inflexão, serviu como justamente a virada da chave entre um ciclo de baixa que estava terminando e o início de um novo ciclo de alta na economia, tá bom? E um evento político e econômico importante que está para ocorrer neste ano de 2020 é justamente o quê? Eleição nos Estados Unidos. Como nós podemos ver no Brasil, o Ibovespa dolarizado, ele sofre os eventos políticos importantes de grande magnitude, eles são gatilhos para justamente abrir fortes rupturas nas tendências da economia. E nos Estados Unidos não é diferente, sendo que a escala ela é global. Então, mais à frente eu vou explicar o que eu quero dizer com estes eventos e até mesmo com a ação do coronavírus, tensão entre Rússia e Arábia Saudita e o problema de crédito e injeção de liquidez nos mercados. Então, qual o momento favorável de entrada na renda variável? Quando o mercado ele apresenta todo esse pessimismo econômico e ele já está precificado, certo? Principalmente ali perto do fundo, do vale, do fim do mercado do ciclo de baixa, nós temos o que na Cintaleb ensina como o ponto de assimetria de retorno favorável. De fato, nós podemos ver nos gráficos anteriores que os grandes mercados de alta, eles nascem após o fim de grande pessimismo ou do fim de grandes mercados de baixa. Guardem essa informação. Bem, dito isso, quais os possíveis cenários que nós temos à frente neste atual momento de queda das bolsas, aonde todos estão falando de crise econômica? Bem, dois possíveis cenários. Ou estamos, primeiro, próximos de interromper essa queda e voltar a crescer novamente. Ou seja, estamos partindo da hipótese que o mercado não tem como cair mais. Nós chegamos justamente no que alguns analistas, pessoas e até institucionais acreditam como fim do poço. E a partir desse ponto ocorrerá os próximos eventos, a expectativa do mercado é justamente de um movimento de alta. Alguns chamam, como eu escrevi aqui, de um movimento V, em que o mercado se recupera após uma forte queda na mesma velocidade que ele caiu, ok? Formando justamente um movimento V. Segunda hipótese, ou o segundo cenário, nós estamos distantes do fim dessa crise. Ela seria, na verdade, nós estamos apenas nas primeiras semanas de um começo de um ciclo
de baixa, de queda dos mercados, certo? Estamos, é uma hipótese, estamos, na verdade, perto do pico e procurando uma zona de vale, certo? Mas passaremos por um longo período de ou lateralização dos preços, ou até mesmo de uma queda, só que em menor velocidade, até chegar na região de fundo, para novamente nascer um novo ciclo de alta do mercado, certo? Bom, vamos analisar alguns gráficos aqui para nós enxergarmos novamente este ciclo de fim de ciclos de baixa e início de ciclos de alta. Então vamos pegar aqui as grandes quedas e recuperação que tivemos no SPY. O SPY é justamente uma ETF, um índice, que ele replica o SP500, que é a Bolsa dos Estados Unidos, certo? Como vocês podem ver aqui no gráfico, a primeira zona vermelha, todo este gráfico ele está compreendido entre o ano de 2000 até o fim de 2013, certo? Então, começando lá no ano de 2000 até mais ou menos chegando perto do início de 2003, nós passamos ali pelo início do ano de 2000, foi conhecida como a bolha das empresas.com, ou a bolha da internet. Foi uma das crises que tivemos nos Estados Unidos de escala global, que fez com que iniciasse um ciclo de baixa nos mercados. Como vocês podem ver aqui no gráfico, foi uma queda de cerca de mais de 45%. Esse gráfico, cada barra dele que está sendo mostrada aqui é de um mês. Então, tivemos um período de 24 meses, aproximadamente 2 anos de baixa desse mercado, ok? Após o fim desse ciclo de baixa, para que houvesse uma recuperação, ou seja, para que a Bolsa Americana voltasse no mesmo nível em que caiu lá no pico justamente do ano de 2000, lembre-se que isso é chamado de recuperação. Acima disso, já é a prosperidade. Eu estou falando de justamente do pico, chegando ao vale, e no novo ciclo de alta, ele voltar ao pico anterior, certo? Então, essa recuperação, ela foi de, grave esse número, mais de 86%. Novamente, vou reprisar o que eu falei minutos atrás. Uma queda de mais de 45%, para poder recuperar, é necessário que houvesse um movimento de alta de mais de 85%. Ou seja, para se recuperar de uma queda de 45%, não é necessário subir 45%. É necessário subir os 45% e mais um pouco, 85%. É quase o dobro de queda. Guardem essa informação. Depois disso, nós tivemos ali no ano de 2008 outra crise de escala global, que foi a crise da bolha imobiliária, crise do subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise generalizada das hipotecas, foi algo terrível, foi um ciclo de baixa que também iniciou no mercado. E perceba que entre o ano 2000 até o ano de 2008, nós tivemos uma janela aí de 8 anos. E que há um estudo que mostra em que aproximadamente uma média, tudo bem, nada preciso, mas uma média de aproximadamente 10 anos, a economia global ela sofre uma correção muito forte. Então, os bear markets, o mercado do urso, os mercados de baixa, eles aparecem aí com uma média de 10 anos. Guardem essa informação também. Lá na crise do subprime houve novamente uma queda, como vocês podem ver no gráfico, de aproximadamente 53%. Ou seja, foi uma queda terrível. Quem estava posicionado alta concentração em renda variável neste período perdeu mais de 50% do seu patrimônio em 17 meses. Em 17 meses, certo? E voltando a falar do ciclo anterior, no início de 2000 houve uma queda, né, que durou 24 meses, e para se recuperar, além de ter uma rentabilidade maior para poder ficar no 0 a 0, o período também foi muito maior, marcado por 61 meses contra 24 meses de queda. E, a partir da Bolsa de 2008, uma queda que durou aproximadamente 17 meses para que houvesse novamente a recuperação,
para que recuperasse os 53% de queda lá no ano de 2008, não era necessário subir 53%, era necessário subir um pouco mais de 113% no SPY. E isso ocorreu, não foi 17 meses, mas foi em 49 meses. Então percebe que o período de recuperação na bolsa, ele é lento. E, como eu vou mostrar nos próximos slides, ele não é 100% seguro, certo? Então, gravem bem esses valores para nós construirmos o que eu quero falar no final da apresentação. Por que eu falei que nem sempre você consegue recuperar toda uma perda após uma crise? As crises, como eu falei, elas ocorrem em uma média de 10 em 10 anos e, queira você ou não, elas são necessárias para expurgar, para tirar os exageros do bull market, os exageros de uma expansão sem freios dos múltiplos das empresas, certo? E serve para justamente tirar esses exageros. Existe uma teoria chamada que é a teoria do pulo do gato morto, que ela é mais ou menos o quê? Cogitou-se quando criou essa teoria que um gato ele pula do alto de um prédio e quando ele bate com todo o impacto no chão, devido à energia do impacto daquele corpo rígido, ele ainda sofre um repique. E esse repique faz com que, após uma forte queda, lembra da postagem anterior que eu falei do Richard, tivesse novamente uma recuperação da confiança. As pessoas fazendo preço médio nessa zona aqui, e de repente você olha e você resolve entrar neste ponto da bolsa ou da renda variável. E justamente por alguns fundamentos, por alguns indicadores econômicos e outros fatores não serem ajustados, por haver ainda fragilidades na economia que não foram resolvidas, a bolsa ela volta a cair novamente. E aí, trazendo essa figura aqui, que foi aonde foi criada essa teoria do pulo do gato morto, chamado lá no exterior de Dead Cat Bounce, nós vemos aqui no gráfico que é justamente o que? Uma queda acentuada, como nós estamos vendo agora há pouco, nessas semanas, podendo cair ainda mais. Aqui, nesse gráfico, mostra que atingiu o fundo. Nós não sabemos se atingimos o fundo ou não ainda, deste período de baixa. E a economia ela tem como se fosse um suspiro, ela tem como se fosse uma leve recuperação da economia, e você acredita que ela está subindo, e que agora inicia-se um período de ciclo de alta ou expansão econômica. Mas na verdade é que os fundamentos eles continuam deteriorados, as fragilidades econômicas elas continuam não reduzidas, e quando isso ocorre, novamente, o futuro que aguarda é uma continuação desse ciclo de baixa e você talvez podendo não recuperar o ponto de preço médio de entrada no mercado. Isso vai ficar melhor explicado nas próximas apresentações agora. Eu quero mostrar para vocês o conceito do pulo do gato morto no EWZ. O EWZ ele é um índice, assim como o SPY, que ele replica não a Bolsa Americana, mas ele replica a Bolsa Brasileira nos Estados Unidos. Então vamos analisar o gráfico aqui novamente. Aqui é um intervalo onde eu peguei do ano de 2000, novamente pegando lá da crise imobiliária de 2008 até o ano de 2000, onde eu estou gravando este vídeo, certo? Então, como vocês podem ver que eu delimitei no gráfico vermelho ali um período lá da crise de 2008 na Bolsa Brasileira dos Estados Unidos, replicada, perdão, nos Estados Unidos. Ela durou em torno de 6 meses e houve uma queda de mais de 66% do patrimônio, quem estava posicionado lá no topo, lá no pico. Após isso, nós vemos que houve um movimento, um término do fim de crescimento de baixa e o nascimento de um novo ciclo de alta. Só que este ciclo de alta percebe que ele não recuperou toda a queda anterior. Novamente, não é porque houve uma rentabilidade maior que houve uma total recuperação. É necessário que a cotação atinja o mesmo preço do pico anterior
para que possa ser caracterizado uma recuperação e você fique no 0 a 0. Então, nessa primeira imagem que nós vemos na área azul aqui, você pode ver que não houve recuperação. Você ainda continua, quem estava posicionado ali naquele ponto, no pico da crise, ainda está no prejuízo. E o pior, quem se posicionou ou no fundo, ali perto do ano de 2019, que foi o fim do ciclo da crise da bolsa, da crise de 2008, antes desse ciclo de alta, ou aproveitou fases desse ciclo de alta para fazer entradas, para querer fazer preço médio, infelizmente se deparou com um novo ciclo de baixa a partir do ano de 2011 e que ele vem se estendendo até mais ou menos o ano de 2016. Quem novamente achou que no ano de 2016, como vocês podem ver justamente nessa legenda, né, onde fala que houve uma queda de 2011 até 2020, no ano que nós estamos, uma queda totalizada só nesse período de mais de 76%. Quem entrou ali entre o ano de 2015 e 2016, achando também que era o fundo de um ciclo de baixa, novamente teve um segundo desespero, uma segunda crise e não está conseguindo recuperar o preço médio de entrada no mercado. Isso aqui é o que nós chamamos de pulo do gato morto, caracterizado pelos dois pontos, tanto no ciclo de alta, quem quis fazer achando que estava entrando em uma zona de retorno da economia, quanto no período que eu acabei de falar, entre 2015 e 2016, como vocês podem ver onde está a figura do gatinho que eu coloquei aqui, achando que estava fazendo um preço médio, que estava atingindo o fundo do poço, e sendo que não é como nós podemos ver no gráfico aqui, certo? Bem, novamente quero reforçar para vocês a diferença em que você tem que atingir de prejuízo e recuperação nos investimentos. Isso aqui é uma postagem que eu tirei lá do Instagram do meu mentor, que é o Luiz Fernando Roxo, que é o gestor do fundo de investimento multimercado Polyface, e ele criou uma tabela mostrando justamente o que? O quanto você precisa ganhar após certas quedas, prejuízos anteriores que você teve, como eu acabei de mostrar com gráficos reais, até mesmo trazendo para a data de hoje, no ano de 2020. Se você tinha um capital de 100 mil, percebe que na coluna de prejuízo, se você teve um prejuízo de 10, precisa recuperar 11%. Se você teve uma queda de 40%, você tem que recuperar 66, mais de 66%. E se você teve uma queda de 90%, você tem que recuperar 900% para isso ser considerado uma recuperação. Então, é simplesmente algo assim como nós vimos nos gráficos anteriores, um intervalo de tempo muito grande para você poder recuperar uma queda muito forte. Como nós vemos, as quedas elas ocorrem em períodos pequenos, quando comparados a um período de recuperação que você precisa para poder voltar no 0 a 0. E lembrando que, como nós vemos, nós acabamos de ver pela teoria do gato morto, isso não é algo que você tem uma segurança, você tem uma certeza que irá recuperar isso no longo prazo, porque você pode estar achando que está entrando no vale, justamente no fim de um ciclo de baixa, mas na verdade você ainda está no meio do caminho dele, ou o ciclo de alta que você entrou, ele é fraco em comparação ao ciclo de baixa anterior, e o próximo ciclo de baixa que vai entrar faz com que você ainda continue no prejuízo, certo? Então, vamos lá. Depois de explicado tudo isso, e agora? Qual decisão eu devo tomar? Eu devo comprar ações com a expectativa que estamos no fim de uma forte queda e que podemos ter uma recuperação à frente ou, no pior dos casos, uma lateralização dos preços. Com isso, eu faço preço médio, eu vou fazendo minhas entradas parciais no mercado, certo? Ou, do outro lado, eu evito entrar na bolsa neste momento, acreditando que os mercados eles podem ter um leve suspiro, como nós acabamos de ver,
e em seguida voltar a cair devido às fragilidades latentes presentes na economia. Como eu falei aqui nessa apresentação, alguns exemplos: coronavírus, guerra do petróleo, problema de crédito ou o problema de você errar o momento de entrar, acabando entrando numa armadilha do pulo do gato morto. E aí, qual decisão tomar? A sugestão, perdão, que eu quero passar para vocês, o que eu desejo sugerir para vocês neste momento, e é por isso que eu fiz esse vídeo. Primeiro de tudo, priorize a proteção do seu patrimônio. Novamente, eu volto a fazer a menção ao Richard Rittenberg, que faz um excelente trabalho de divulgação dessas informações nos seus canais de comunicação e que ele sempre fala disso. Priorize a proteção do seu patrimônio, certo? Investimento, exposição em mercados globais ou até mesmo mercado nacional, ele é para você construir o patrimônio e preservá-lo ao longo dos anos. É para preservação de capital, é para preservação de patrimônio. Então, primeiro de tudo, guarde caixa. Junte o máximo que você puder. Gaste menos daquilo que você ganha. Ou seja, que suas despesas sejam menor do que a sua receita ou do caixa patrimônio que você tem acumulado. 2. Seja conservador e adote o pior cenário. Lembra dos 2 cenários que eu falei neste começo? Pois é, para você ser conservador, adote o pior cenário e use estratégias para se beneficiar deste pior cenário. Então, o pior cenário que nós podemos imaginar é o quê? O mercado pode cair ainda mais. Nós podemos estar apenas no começo de um mercado de baixa que nós não sabemos qual é o fundo. Então, já que este é o pior cenário, que estratégias você pode adotar? Como eu falei, ou você evita, esperando justamente chegar no fim, onde você considera o fim do ciclo de baixa, esperando ver sinais de uma reversão, ou, ponto 3, se você quiser entrar, seguindo a estratégia buy and hold com opções que eu vou mostrar futuramente, eu sugiro que você faça balanceamento dinâmico e com isso você use uma parcela pequena, ok? Do seu caixa e que faça entradas parciais. Se você tem 100% em caixa guardado, não é para você usar os 100%. Use 1%, use 5%, use 10%, use uma fatia, um percentual pequeno do seu caixa para entrar no mercado. Porque caso você erre o ponto de entrada, caso você erre o momento favorável de entrada na bolsa, lembre-se que você perdeu apenas uma fatia pequena e não significativa de todo o seu patrimônio que você tem reservado em caixa. Isso é muito importante, até porque as entradas futuras que você for fazer vai ajudar, como eu expliquei no vídeo anterior, mercados em baixa, vai ajudar a fazer com que você diminua o seu preço médio de aquisição dos ativos, certo? Venda, se você quiser ainda comprar, a estratégia que eu sugiro para você é faça vendas de puts OTM ou DIP ITM, ou seja, ações que estejam no mínimo 10%, 15% ou mais distantes da cotação atual. É uma margem de segurança muito grande que você está ali pegando, por quê? Justamente para você ter mais segurança. O papel ele tem que cair muito mais para poder chegar na zona ali do seu strike, você ser exercido para comprar aquelas ações. Então, já que você adotou o pior cenário, então, como o mercado pode cair ainda mais, eu sugiro você pegar strikes cada vez menores para fazer suas vendas de puts. Por quê? Porque se você acabar sendo exercido, volta ao ponto que eu falei anteriormente. Você gastou uma pequena parcela do seu caixa e você entrou em um preço muito abaixo, mas muito abaixo, fazendo com que as próximas entradas futuras ajudem a reduzir ainda mais o preço médio de aquisição dos ativos. Ok? E o ponto 4, analise e identifique pontos de ruptura de padrão de tendência, não apenas observando o preço, como eu acabei de mostrar nos gráficos anteriores, mas principalmente
analisando 3 fatores: os fundamentos das empresas, que são importantíssimos para saber quais são as melhores empresas que vale a pena você entrar, mesmo em momentos de ciclos de baixa, porque na teoria e técnica Value Investing do Warren Buffett, as empresas que têm bons fundamentos e que têm vantagens competitivas no mercado, no longo prazo, elas se provam excelentes investimentos porque elas vão durar, elas vão permanecer, elas vão se provar em tempos difíceis dos mercados de baixa. Enquanto empresas que não têm vantagens competitivas e não estão com bons fundamentos, elas tendem a ser eliminadas e varridas por este cenário totalmente seletivo e destruidor para algumas companhias, certo? Outro tópico que você deve observar são indicadores econômicos, indicadores antecedentes, indicadores coincidentes e até mesmo indicadores atrasados de economia, para você poder identificar qual o momento da saúde financeira, da saúde econômica, e você saber quando está em um momento de baixa do mercado e quando nós estamos perto de um momento de reversão, partindo para um momento de alta do mercado. E um tópico muito importante também, que é o terceiro, deixei até em destaque aqui, a entrada dos big players e dos institucionais no mercado. Eu quero que você preste muita atenção neste tópico, porque os big players, como Warren Buffett, Ray Dalio, Howard Marks, gestores de fundos bilionários, casas de análise, bancos, essas pessoas jurídicas, principalmente, elas se provaram durante anos no mercado. São justamente essas pessoas, esses players, que movimentam os mercados, que justamente dão volume, dão liquidez e que fazem com que preços atinjam tanto zonas de suporte quanto de resistência. São eles que, querendo ou não, controlam o mercado. Então, se esses institucionais, se estes big players se movimentam e começam a comprar e começam a fazer entradas no mercado, e eles já têm anos de experiência, eles conseguem multiplicar o patrimônio deles a cada crise, porque eles enxergam que nas crises é que estão as grandes oportunidades de construção de patrimônio. Então, a sugestão que eu dou é: movimente-se após os big players e os institucionais. Porque essas pessoas que já constroem patrimônio e multiplicam ele há anos e que já se provaram no tempo, eles só vão entrar quando julgarem ser uma zona confortável e de uma segurança aceitável para eles aplicarem novamente o capital e o patrimônio deles. Então, se essas pessoas, com toda essa experiência, capital e dinheiro acumulado, fazem os seus movimentos, é também um forte indicativo e um fator muito importante para nós também fazermos a nossa entrada no mercado, porque eles não jogam para perder. Então, eles têm uma análise e até mesmo alguns têm privilégio, né, de informações relevantes para ajudar nessa tomada de decisão. Muito obrigado, e eu peço desculpas por esse vídeo ter ficado longo, mas muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou deste vídeo, por favor, não deixe de compartilhar com outras pessoas que precisam saber justamente deste momento em que nós estamos no mercado, qual o momento favorável, e justamente para não cometer erros, né, básicos de investimento ou deixar se levar pela emoção neste momento. Tudo bem? Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui e até nos próximos vídeos. Tchau!